A minha saudação a todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Entra no ar a partir de agora a edição de hoje da nossa entrevista do dia. Sim, é telejornalismo local, são os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência aqui na minha, na sua, na nossa TV Serra, a TV da comunidade, a TV de Farroupilha. Além dos canais 26 e 526 da NET Claro Região Cobertura Farroupilha, vocês podem nos acompanhar e acompanhar esse programa também na íntegra, na nossa página no Facebook, TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta, siga nossa página. Também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são produzidos pela TV Serra. É a nossa grande biblioteca de conteúdos. Ali você vai encontrar tudo. Ainda tem um Instagram com os destaques do momento e também o nosso canal no YouTube. Aliás, o nosso canal, a nossa página no Facebook, na internet, é no www.tvserra.tv. Então o nosso site, ali você encontra também as matérias do dia, as reportagens do dia e ainda um streaming com a programação 24 horas. Tudo que passa nos canais da NET está simultaneamente na internet, na rede mundial de computadores. Eu peço a licença agora durante o período do vídeo para a retirada da máscara. Já estamos num período facultativo do uso de máscara em locais abertos, ao ar livre, espaços públicos, privados ou coletivos, mas ainda nos ambientes fechados a recomendação, a obrigatoriedade é para o uso da máscara, mas gradativamente a gente vai superando também todos esses momentos. Eu recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha para o nosso bate-papo, é o nosso convidado, o comandante do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, o tenente Rodrigo Moraes, é o nosso convidado então para o bate-papo na edição de hoje da entrevista do dia. Desde o início de janeiro, o tenente Rodrigo Moraes responde pelo comando do quartel dos bombeiros aqui em Farroupilha. Nós temos uma trajetória muito forte, uma identificação muito forte dos bombeiros para com a comunidade de Farroupilha e também vice-versa. Aliás, em todo o estado acontece desta forma. E o programa de hoje, o bate-papo de hoje é justamente para conhecermos um pouco mais o nosso novo comandante, que já está praticamente 3 meses no exercício do cargo aqui em Farroupilha, falarmos sobre alguns projetos, algumas propostas e ações que ele também pretende colocar em prática com a comunidade e orientarmos sobre a questão da prevenção. Tudo passa pela prevenção. É claro que no momento de necessidade, o bombeiro, o Corpo de Bombeiros Militar vai agir na situação, mas se tudo que for possível evitar seja viável, vamos ter menos transtornos para a própria comunidade. Então quero cumprimentar o nosso comandante, Tenente Rodrigo Moraes. Muito obrigado por ter aceito o convite da TV Serra para estar aqui nos estúdios. Fique à vontade, se quiseres manter a máscara de nossa parte, não há problema. Se sentires a segurança em retirá-la também, poderá fazê-lo. Olá, bem-vindo. Olá, Leandro, amigos da TV Serra, é uma satisfação receber o convite, não poderia ser diferente, deixar de me fazer presente, porque é um canal, é um momento de nós termos uma comunicação com a comunidade de Farroupilha. Toma a liberdade de retirar a máscara também. Por gentileza. Estou com a imunidade natural, né? Fui acometido pela Covid também, já no final de janeiro, então agora tanto a transmissão como ser contaminado por algum tempo, creio que não acontecerá em virtude dessa imunização natural. E assim como tu bem falou, né, Leandro? Creio que brevemente teremos posto fim a essa pandemia que nos marcou bastante a toda a humanidade, né? Com certeza. Bom, o senhor já está aqui em Farroupilha praticamente desde a virada do ano, desde o início do ano, respondendo pelo comando do quartel do Corpo de Bombeiros Militar instalado na nossa cidade. Mas a sua caminhada, a sua trajetória no Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio Grande do Sul, ela já tem algumas décadas acumuladas, né, Tenente? Exatamente, né? Iniciei em 98 com um curso de formação de soldados lá em Porto Alegre, aí depois retornei para a Serra, para Caxias do Sul, que é de onde sou natural, em 99, até 2005 permaneci em Caxias do Sul, e depois, por uma questão pessoal,
solicitei transferência e fui atuar em Torres. Torres, no Nosso litoral litoral, norte. exatamente, né? Até 2013. Naquela época fiz um curso de sargentos em Porto Alegre, retornei para a Serra novamente em Caxias do Sul. Ano passado fui promovido a tenente após um curso de capacitação e habilitação ao quadro de tenentes e aí vim transferido para Farroupilha, né? A pedido meu, vim atuar aqui em Farroupilha. Substituindo o tenente Elierson dos Passos, né? Exatamente, tenente Passos. Com certeza. Bom, quando o senhor chegou a Farroupilha, no final do ano, início do ano, qual foi a primeira impressão do quartel aqui na nossa cidade, enfim, das instalações? Com certeza o senhor já conhecia o Corpo de Bombeiros Sim. local aqui também, mas enfim, agora, estando mais presente aqui, qual é a percepção? Temos uma boa estrutura, estamos muito bem servidos, tenente. Sem dúvida, né, Leandro? É ressaltar o trabalho que o tenente Passos realizou aqui em Farroupilha, que o primeiro grande desafio que nós temos aqui no município é dar continuidade no trabalho que o tenente Passos realizou. Tanto de estrutura do aquartelamento, que foi realizada uma ampliação da nossa garagem, que é onde nós colocamos as viaturas e demais alguns equipamentos operacionais, tanto a qualificação do efetivo e também a parte de prevenção de incêndio, uma organização conseguindo reduzir assim os prazos, que nós sabemos o quão é importante para a própria manutenção da nossa economia. Isso tudo foi um mérito do trabalho do tenente Passos e conseguir manter, dar continuidade nesse trabalho, sem dúvida alguma, é um desafio que nós estamos trabalhando e vem acontecendo. Com certeza. E também um efetivo muito comprometido, muito ligado com a comunidade, o que a gente vê aqui no nosso, em Farroupilha, aliás, sempre foi muito forte, né? Essa identificação da comunidade para com o Corpo de Bombeiros e do Corpo de Bombeiros para com a comunidade. Certamente, né, Leandro? Que nós percebemos que o nosso efetivo, inclusive nas horas de folga, muitas vezes não só para o atendimento de uma ocorrência de maior proporção, que normalmente carece de um efetivo além daquele que é escalado diariamente, que são 4 bombeiros militares, mas mesmo para um assessoramento no trabalho administrativo, que também temos várias demandas, temos a participação do efetivo que, quando solicitado, como disse antes, no horário de folga, nos seus momentos de lazer ou outros afazeres, acabam indo em quartel, trabalhando e colaborando conosco, né? E isso demonstra o engajamento que esses militares têm para o comando e principalmente para a nossa comunidade, né, Leandro? O grupo, o efetivo do quartel do Corpo de Bombeiros de Farroupilha talvez não é o ideal em termos quantitativos, numéricos, mas ele está muito próximo. Ou seja, o senhor classifica que é um grupo que pode oferecer um grande trabalho para a comunidade? Sem dúvida, para que nós tenhamos uma noção de quantitativo, é importante que a gente saiba que em nível de estado nós temos um déficit, né? Não só no Corpo de Bombeiros, mas na Brigada, enfim. Nas forças da segurança. Exatamente, né? É um quadro histórico que isso vem acontecendo. Mas para que nós tenhamos uma noção, em Farroupilha, temos um previsto, o ideal seria de 24 militares, e atualmente nós temos 20 militares. Sim. Então está muito próximo do ideal e temos uma atuação, um emprego de 4 militares por dia. Às vezes indo até 5 militares, que é o mínimo exigido para que se tenha uma guarnição de serviço, né? Com certeza. São as escalas que são feitas. Exatamente, isso, né? as escalas operacionais, né? Então a gente está muito bem servido em termos quantitativos também. Como é que funcionam essas escalas? São 12 horas, 24 horas, quem está no plantão, como é que funciona? A escala ordinária, ela é que nós dizemos, é 1 por 3. Um militar é escalado 24 horas 24 de serviço ininterruptamente e folga 72 horas, Sim. 3 dias, né? Então trabalha nessa proporção, 1 por 3. 24 horas Trabalha e folga um dia, 72. folga 3 dias consecutivos. Exatamente, né? Essa é a nossa escala operacional. Certo. Bom, em termos de... A gente sabe, né? Eu comentava na abertura do programa, Tenente, de que, como a gente diz, a prevenção é o X, é o negócio, né? É o X do negócio, como a gente diz. Prevenir sempre é muito bom. Claro que quando tem que remediar, quando tem que atuar, também a gente não pode se furtar nesse sentido. Mas dando uma linha geral, como é que o senhor pretende também conduzir o efetivo e trabalhar com a comunidade a questão da prevenção? Sim. Muito bem mencionado, Leandro. O que acontece? É uma questão lógica até. Enquanto mais nós atuarmos preventivamente, menor o número de ocorrências. E isso percebemos à medida que a prevenção evoluiu muito, né? Então, há tempos atrás, nós tínhamos um maior número de ocorrências de incêndios, por exemplo,
que é onde atua a prevenção, e não tínhamos uma prevenção tão atuante. Isso falando em termos de estado. Hoje em dia não, nós percebemos que os incêndios são menores, né, em termos quantitativos, e em contrapartida temos uma atuação muito mais efetiva da parte de prevenção. Na prática, né, nós já tivemos uma grande modificação na forma que se opera a prevenção de incêndio posterior ao episódio, a tragédia da Boate Kiss. Para nós termos uma ideia hoje, a maior parte da regularização dos estabelecimentos, onde é necessária o alvará, a licença do Corpo de Bombeiros, ela se dá eletronicamente. Ou seja, aqueles estabelecimentos, aquelas edificações que têm até 750 metros quadrados de área total construída, até 3 pavimentos, e que não oferece um risco alto, a regularização ocorre eletronicamente, que são a maior parte dos estabelecimentos. Os demais, aqueles acima de 750 metros quadrados, ou os que têm um risco alto, esse sim ainda é necessária uma regularização física, eu diria, um processo físico, do responsável técnico se dirigindo até um quartel do Corpo de Bombeiros, mas também é uma realidade que está com poucos dias, eu diria, de prazo para que seja modificada também. Isto porque o Estado do Rio Grande do Sul está implementando um programa, um software denominado Programa SOL, em que todos os estabelecimentos serão regularizados eletronicamente, online. Assim independente do seu tamanho? Exatamente. Né? Aqueles que ainda, eu diria que são residuais, aqueles que têm uma carga de incêndio alta, ou aqueles que têm mais de 750 metros quadrados, que são os únicos que ainda se regularizam via física, que é necessário o encaminhamento de um PPCI físico, estes, inclusive, também serão regularizados eletronicamente. Assim como já ocorre com o judiciário há algum tempo, né? Todos os processos físicos migraram para o eletrônico. E isso vai acontecer que diminuirá ainda mais os prazos que nós temos para essa regularização. E é importante salientar também, Leandro, e a toda a comunidade aqui de Farroupilha, que essa regularização, apesar de ser eletrônica, logicamente há profissionais, há bombeiros que irão continuar fazendo análise desses planos de prevenção. E eles serão todos analisados em uma central de análise, que nós chamamos, que será localizada no município de Caxias do Sul. Centralizada em Caxias do Sul. Exatamente, que lá atende os 47 municípios que fazem parte do nosso 5º Batalhão de Bombeiros Militar. Então, todas as análises serão protocoladas virtualmente e ocorrerão em Caxias do Sul, pelos bombeiros militares lá do 5º Batalhão. Então, logo não teremos mais análises de PPCI aqui em Farroupilha. Exatamente. Irá tudo para Caxias do Sul, na sede do 5º Comando Regional do Corpo de Bombeiros. Sim. É isso, né? Tem data para acontecer isso, tenente? Até o final de abril desse ano. Deverá estar. Se não eletronicamente, enquanto nós não fizermos essa migração para o software, os PPCIs de Farroupilha serão levados fisicamente por um militar aqui de Farroupilha para Caxias do Sul. Caxias do Sul. Isso. Sim. Então, até que nós não tenhamos esse processo eletrônico finalizado, os planos de prevenção continuarão sendo protocolados aqui no quartel dos bombeiros militares de Farroupilha e serão remetidos a Caxias do Sul. Então, de uma maneira antecipada, serão analisados em Caxias do Sul e quando já for implementado o plano, né, o software, aí sim se fará o protocolo eletrônico e continuará sendo realizada a análise em Caxias do Sul. Hoje ainda está ocorrendo a análise aqui em Farroupilha. Isto até final de abril. Até o final de abril. A partir de maio serão todos os planos analisados e reanalisados em Caxias do Sul. Vai tudo para a cidade de Caxias Exatamente. do Sul. O senhor classifica oportuno, é bom isso? Poderá talvez dar mais celeridade? Qual é a leitura que se faz? Eu acredito que é muito benéfico a todos os profissionais e aqueles proprietários que dependem dessa regularização. Primeiro, nós teremos uma centralização das análises, ou seja... Uma padronização. Exatamente. Às vezes um bombeiro militar aqui de Farroupilha tem uma interpretação, lá em Vacaria se tem uma outra, e não temos essa padronização como tu bem mencionou, né, Leandro? Então, ocorrendo essa centralização, como serão sempre a mesma equipe de analistas, por esse ponto de vista será muito benéfico, né? Para o profissional que vai encaminhar o plano, ele já sabe qual que é a visão, qual que é a exigência
de acordo com a central de análise, que vai ser uma única, né? E também, quando migrar para o sistema de software, vai ser um ganho ainda maior, porque nós não teremos essa barreira física, eu diria, nessa dificuldade. Como nós temos, por exemplo, que dentro aqui da nossa área de atuação, temos Alto Feliz, temos Feliz. Então, muitas vezes o profissional tem que vir dessas cidades até aqui para protocolar os PPCIs. E sendo dessa forma eletrônica, de qualquer lugar, será possível fazer esse protocolo online. Protocolo, né? Que eu vejo que é um grande ganho. Né? Certo. E como é que está hoje aqui em Farroupilha? Os processos estão chegando mais claros, mais objetivos, com menos falhas no encaminhamento, facilitando também a análise do próprio Corpo de Bombeiros? Sem dúvida. Né? E isso também se deve pela própria dinâmica que o Corpo de Bombeiros começou a fazer essas análises. Como eu disse, a fatalidade, a tragédia da Boate Kiss foi um divisor de águas no nosso estado, porque nem o próprio Corpo de Bombeiros tinha uma padronização do que exigir. Era analisado aqui pelo Rodrigo em Farroupilha, pensava de uma maneira, em Veranópolis de outra, em Bento de outra, então não se tinha essa padronização. Depois do episódio da Kiss, nós tivemos, não diria nem só uma revisão, mas uma elaboração de resoluções técnicas, onde criamos memoriais. Então, o que é analisado aqui é analisado em qualquer outro município do estado, e isso facilitou muito para os profissionais também. E dessa forma, eles sabendo o que o bombeiro exigia, facilitou para dar o encaminhamento. Então, hoje o número eu não diria nem de erros, né, mas o número de desconformidades são muito menores, e isso facilita o tempo de tramitação desses planos e de análise também. E ao mesmo tempo, a própria comunidade, as pessoas, os profissionais da área da engenharia, da arquitetura, que também auxiliam as pessoas no encaminhamento do PPCI, elas vão tomando mais conhecimento da situação. Com o passar do tempo, é normal que o número de inconsistências ele seja reduzido. Eu recordo quando o Tenente Passos chegou aqui em Farroupilha, nós tínhamos uma avalanche de processos, né? Estava muito abarrotado o quartel e tinha uma demora muito grande também, porque tinha um represamento natural. Agora a tendência é termos mais celeridade a todo momento, né? Certamente. O próprio Tenente Passos, quando chegou aqui em Farroupilha, constatando essa situação, da mesma forma que estamos centralizando em Caxias do Sul, o Tenente Passos teve uma ideia muito inteligente de fazer o quê? De centralizar os militares que analisavam esses planos aqui em Farroupilha. Ou seja, ao invés de todo o efetivo analisar, aqueles que tinham mais familiaridade com essa matéria ficaram de analistas, ou seja, ficamos com 2 ou 3 bombeiros. Então também, como nós dizemos, se massificou aquela análise e não havia uma abertura muito grande de interpretação, porque sempre centralizava nesses 2 a 3 bombeiros. Então os próprios profissionais, em virtude dessa padronização aqui, tiveram uma facilidade maior e aí, por consequência, uma redução nessas inconsistências, e por consequência diminuindo o prazo de análise e reanálise também, né, Leandro? Claro, com certeza. E a gente sabe que a legislação também, desde o episódio, como o tenente coloca, o marco foi o incêndio da Boate Kiss lá no ano de 2013, no 27 de janeiro de 2013. A legislação também, eu não vou dizer que ela foi se tornando mais branda, mas ela foi se ajustando, né? Certamente. Era uma legislação que nós tínhamos até 2013 muito esparsa. Sim. E a partir de então... Ela recrudesce em 2013. Certamente. 2013. De uma maneira muito severa até, porque o Corpo de Bombeiros tinha que dar uma resposta à sociedade. Então foi em tentativas de erros e acertos que nós chegamos no patamar atual, em que conseguimos analisar com muita eficiência e diminuindo de uma forma muito grande o prazo de espera, não? E por consequência fazendo com que a economia gire e que as pessoas estejam em edificações cada vez mais seguras. O que não quer dizer que uma edificação que esteja com um alvará válido, que tenha todas as medidas de segurança, que por um caso fortuito não possa sofrer algum tipo de sinistro, um princípio de incêndio. Mas certamente isso reduz muito, né? Com certeza. Nós vamos ao nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o comandante do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, o tenente Rodrigo Moraes, que é o nosso convidado no dia de hoje, aqui nos estúdios da TV Serra. A gente volta em seguida. Uma cidade comprometida com o trabalho, com espírito familiar.
meu nome é Gustavo Marques dos Santos, estou diretor-geral da Visate. A Visate é uma empresa muito humanizada. Nós transportamos vidas, né? É um desafio diário. Nos momentos que a gente precisa de uma boa assistência hospitalar ou médica, é o momento que a gente tem que ter um diferencial. E esse diferencial se complementou com a vinda do Circo. Agilidade, atendimento e qualidade. Esse eu acho que é o tripé do diferencial que a gente tem aqui, do sentimento dos nossos funcionários em relação ao Circo. Eu sou Gustavo e aqui na Visate nós somos Círculo. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54 991 46 9446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Comer bem não precisa ser caro, mas precisa ser saudável e saboroso. A Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade para que você possa ter o melhor no seu prato. Todo dia um cardápio diferente, balanceado e preparado com a orientação de nutricionista para que a sua alimentação seja perfeita. De segunda a sexta-feira, tenha uma explosão de sabores em cada colherada. E para o final de semana, você pode pedir a sua marmita congelada e assim não se preocupar em cozinhar. Divinas Marmitas Caseiras, levando saúde em forma de refeição.
a marmita perfeita para o seu dia. A Bitcom está pique recém-solteira. Mudou o status, apagou as fotos e tá exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais. Pode vir positivo ou negativo que o coração tá aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcom tá on e roteando para negativados também. Vem pra cá. Chame no WhatsApp 98402-3364. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos retornando pela TV Serra Farroupilha com a entrevista do dia, o nosso espaço do telejornalismo local. Diariamente eu estou aqui com convidados, com representantes da nossa comunidade, sempre com pautas específicas, assuntos do nosso dia a dia, com convidados nos estúdios. E hoje o nosso convidado é o comandante do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, o tenente Rodrigo Moraes, que está com a gente aqui nos estúdios. É a primeira visita do tenente, também desde que ele chega ao comando do Corpo Militar de Bombeiros do município de Farroupilha, desde o início do ano. Com certeza a primeira de uma série que a gente vai ter pela frente. Tenente, eu queria tratar um pouquinho, até tendo a voz oficial do Corpo de Bombeiros também, porque daqui a pouco tem muito diz que me diz que eu acho. Eu não estou tirando a liberdade das pessoas terem a sua opinião, terem o seu posicionamento, mas eu quero tratar a respeito do incêndio que ocorreu no dia 6 de março aqui em Farroupilha, que praticamente destruiu o pavilhão industrial da indústria de estofados Benjamin, no distrito industrial de Caravaggio, ou seja, na ligação entre Farroupilha e o santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Deixando de fora a questão das reais causas do que teria originado o incêndio, eu quero mais falar um pouco a respeito do trabalho do Corpo de Bombeiros. Se comentou muito que faltou água, que os bombeiros tiveram algumas dificuldades. Passado o episódio, o que o senhor tem para nos colocar e colocar para a comunidade? Antes de mais nada, Leandro e amigos de Farroupilha, eu quero apenas enaltecer o proprietário da estofaria pela... Seu Nelson Benjamin. Exatamente, conversando com ele na sexta, enaltecer pelo espírito, pela grandiosidade dele, né? Nós conversávamos na sexta-feira agora, ele esteve no quartel do Corpo de Bombeiros para retirar uma certidão de ocorrência para os encaminhamentos administrativos que ele fará no futuro, e conversando com ele, e isso é algo que eu percebo aqui em Farroupilha, é essa capacidade de se reinventar das pessoas, né? A capacidade de resiliência. Nelson Benjamin. Seu Nelson, isso? Nelson, o seu Nelson me dizendo, Rodrigo, ninguém se feriu. O que se perdeu nesse incêndio, com o trabalho a gente recupera. E me falando ele dos vizinhos e até concorrentes comerciais ajudando, alcançando materiais, disponibilizando espaço para que ele pudesse retomar a atividade, o ganha-pão dele. Então isso eu percebo não só no seu Benjamin, mas nas pessoas que moram, essa força, esse engajamento da sociedade. Isso é fundamental e não é à toa que Farroupilha está no patamar que está hoje. Nós tivemos recentemente a inauguração de um grande empreendimento aqui em Farroupilha, aproveitando, que se fosse em qualquer metrópole do país, estaria certamente a contento com um local mais refinado, com um local maior, em virtude da grandiosidade que esse estabelecimento representa para a Farroupilha. E o senhor pode falar, claro, Biamar Malhas, né? Biamar é algo que eu comentei lá com os proprietários, até não falei antes em respeito aos demais, né? Questão comercial, mas é um empreendimento que, sinceramente, eu nunca tinha visto algo dessa
grandeza, já servi em Porto Alegre, E está também, em Caxias dia do Sul. regularizado conforme a legislação, né? Até a mais do que é Até exigido. mais. A reserva técnica de incêndio deles, a capacidade do reservatório de água é em torno de 500 mil litros de água. Então, é quase 10 vezes mais do que é exigido. Mas voltando agora a essa questão do incêndio na estofaria, sem dúvida é uma situação operacional muito adversa, porque, como eu disse no início, nossa guarnição é composta de 4 militares. Então, eu não estava em Farroupilha, foi num domingo à tarde, e prontamente no nosso grupo de WhatsApp, quando eu vi do tipo de ocorrência que se tratava, no mesmo momento liguei para um bombeiro que estava de folga, outros também de folga. Convocou bombeiros. Exatamente, outros mesmo de folga, tentando contato, não conseguia, E eles já já estavam no trabalhando local. Né? Diga-se de passagem, então, esse espírito de comprometimento com a nossa comunidade. Mas falando tecnicamente do incêndio, o que nós tínhamos no local? Que realmente, como tu falaste, Leandro, o prédio ele foi todo atingido, né? Não tem mais condições de recuperação, vai ter que se começar do zero. Mas nós tínhamos lá uma grande carga de incêndio, né? Material altamente combustível, né? E num local confinado, e muito material. E isso dificultou e muito o nosso combate. Em virtude de nós termos, no primeiro momento, apenas uma viatura, e logo depois, quando eu efetuei um contato com quem estava de folga, que deslocou para o quartel, pegou uma segunda viatura para poder fazer o que nós chamamos no nosso meio de relé, ou reabastecimento. Quando um caminhão fica combatendo, a água, certamente, né, logicamente, ela vai sendo utilizada, vai ser esvaindo, para que não chegue ao término da reserva de água do caminhão, que é em torno de 4 a 4.500 litros, um outro caminhão se dirige ao hidrante e vai fazendo o reabastecimento. Inclusive, em algumas indústrias em torno, né, nós temos o que chamamos tecnicamente de um hidrante, um registro de recalque, que fica na via pública, no logradouro. Sim. Nós utilizamos algumas empresas para conseguir fazer o reabastecimento. Eu sei que circulou no Facebook um momento que parecia que o bombeiro estava aguardando e não tinha água, mas o que acontece? A pessoa, quando vê aquela situação, o bombeiro está sem água, só vê aquela cena, pensa, poxa, é um serviço ineficiente, ineficaz, faltou água. Mas não, provavelmente naquele instante nós estávamos fazendo um reabastecimento, e para ter uma noção da nossa atuação do Corpo de Bombeiros Militar, e aqui eu quero aproveitar e frisar a participação também da Associação de Bombeiros Voluntários de Farroupilha, que logo ainda esse ano estará trabalhando junto conosco, que eles também tiveram um apoio fundamental para nós nessa ocorrência. Então, quem viu isoladamente um bombeiro sem água no esguicho, pensou, poxa, prestaram um serviço ineficaz, mas não, nós conseguimos conter esse incêndio e ao lado da estofaria, parede com parede, temos uma fábrica de tinta e também um restaurante muito próximo. Então, nós confinamos o incêndio na estofaria, combatemos o incêndio naquele local e conseguimos preservar outros 2 estabelecimentos. As construções ao lado, né? Certamente. Né? Então, isso é um motivo que se esclareça de enaltecer, de mostrar para a sociedade que o nosso trabalho, dentro das limitações que todos temos, ele foi realizado a contento. Porque o próprio senhor, o Benjamin, me dizendo que pelas câmeras de segurança, ele disse que do início, que segundo ele teve uma sobrecarga, não sabemos as causas, sim, né? Mas dessa sobrecarga... início do incêndio? Do início do incêndio, quando retomou as filmagens, deu 1 minuto e 20, ele disse que o interior do estabelecimento, por ser um local confinado, já estava completamente tomado pelas chamas. Sim. Então, certamente, nós não tínhamos nem recebido ainda uma ligação. E o incêndio já estava generalizado. Sim. Então, demonstra como foi uma ocorrência difícil e a forma como o Corpo de Bombeiros Militar atuou nessa ocorrência, salvando os prédios lindeiros, né? Então, não houve falta de água. Deixando claro para a comunidade, não houve falta de água. Pelo contrário, utilizamos cerca de 40 mil litros, o que isso perfaz aproximadamente de 10 a 12 viaturas que nós temos de combate a incêndio. E eu estive acompanhando em parte, também cobrindo aqui pela TV Serra, e olha, preciso destacar o empenho, a dedicação dos profissionais do efetivo do Corpo de Bombeiros que estava no local. O pessoal realmente se desdobrou. Daqui a pouco chegou também
um caminhão da prefeitura municipal com um cesto, podendo elevar o bombeiro para aqui, porque tinha um problema que era num dos cantos que não estava controlando o incêndio, porque lá tinha um estoque de material altamente inflamável, o bombeiro conseguiu subir e depois a água ia por cima também. Então, nós tivemos muitos, a gente sabe que não é fácil num momento desses, né? Mas eu quero pontuar aqui e sublinhar o trabalho da equipe que foi do efetivo, foi fundamental, Tenente, fundamental. E aproveitando, Leandro, a participação também da prefeitura, através da cedência de, como tu bem falaste ali, um caminhão com um braço aéreo, um cesto, que realmente possibilitou que o bombeiro, de uma posição diferenciada, mais acima do nível do próprio telhado do estabelecimento, conseguisse fazer o resfriamento. Porque como nesse local nós temos uma grande quantidade de material combustível, nós não conseguíamos internamente fazer um ataque ofensivo. Sim. Então, e não dava para entrar pelo prédio porque estava caindo, exatamente. Né? E era onde nós não tínhamos acesso, porque tinha paredes que faziam divisa com os outros prédios. Sim. Então, através desse cesto, nós conseguimos fazer um resfriamento daquele material combustível. Um cesto, caminhão com braço aéreo, que foi disponibilizado pela prefeitura. Se comentou muito também na sociedade, com algumas lideranças, enfim, autoridades do próprio município, da necessidade do Corpo de Bombeiros local ter um chamado caminhão escada que poderia ajudar. Eu gostaria de ouvir a sua opinião técnica. Seria o ideal um caminhão escada para Farroupilha ou temos talvez outras alternativas que também poderiam suprir uma eventual necessidade? Nós temos uma viatura que é uma autoescada mecânica, a nomenclatura que nós utilizamos, que realmente poucos quartéis do estado possuem uma viatura nesse sentido, desse estilo, melhor. E diga-se de passagem que o valor de uma viatura dessas, ele gira na faixa de mais de R$1 milhão. O que eu lhe diria, Leandro, e a comunidade de Farroupilha? Hoje em dia nós temos outros tipos de viaturas, de recursos, tipo uma plataforma. Elevatória. Exatamente. Que o próprio operador que está na plataforma consegue fazer o emprego dela de acordo com o que ele está visualizando. Temos, então, em virtude de questões tecnológicas, talvez viaturas que sejam mais interessante fazermos um estudo da realidade, da parte urbanística aqui do município, para poder apontar o que seria mais eficaz num caso de uma ocorrência. Nesse caso, por exemplo, da estofaria, e é bom que nós falemos agora, uma autoescada não se utilizaria. Por quê? Porque ela não teria o alcance, eu diria, como eu posso falar melhor, essa facilidade de operação, de chegar como um braço teve, um braço mecânico aéreo, né? Então, para te responder... Ela demanda de espaço físico, exatamente, uma questão de fiação elétrica, sem dúvida. Construções... Chegamos no local, Farroupilha considera um grande centro urbano, em locais que temos carros estacionados nos dois lados, então tem a questão de fiação, marquises, que torna o uso da escada muito limitado. Então é importante que, se pensando nessa possibilidade, se faça um estudo da arquitetura aqui do município para ver o que seria mais adequado. Agora, logicamente, tendo essa notícia, sempre é muito bem-vindo um reaparelhamento do Corpo de Bombeiros. Né? Claro, e essa plataforma elevatória que o senhor cita, eu não conheço, ela tem capacidade de subir bem alta? Como é que funciona isso? Tem modelos e modelos? Exatamente, existem vários tipos de plataforma. E ao contrário de uma autoescada mecânica, ela possibilita que mais pessoas, e até num caso de retirada, de evacuação de uma edificação, que mais pessoas se utilizem ela. Já a escada não, a escada é quase que 1 a 1. E a plataforma não, ela tem uma dinâmica muito melhor de utilização, né? Certo. Bom, um outro assunto, já que a gente fala nesse sentido também, o que o senhor puder colocar para a nossa comunidade, procede a informação, Tenente, de que o FUNREBOM, o Fundo Municipal dos Bombeiros, não fica mais no município, no caso aqui em Farroupilha ou em outros municípios, e agora está centralizado em Porto Alegre? Sim, essa informação ela procede desde 2021, para quem está nos assistindo para entender melhor o que é o FUNREBOM. Claro. O FUNREBOM é uma lei, uma espécie de convênio que os... É uma lei municipal, municipal, né? Exatamente. É uma lei municipal que onde os municípios que possuem um quartel do Corpo de Bombeiros
faziam uma lei, um convênio, em que as taxas de serviços não emergenciais, predominantemente as taxas do serviço de prevenção de incêndio arrecadadas naquele município, no caso aqui em Farroupilha, elas eram recolhidas para uma conta bancária da prefeitura e a prefeitura disponibilizava esse valor para que o bombeiro fizesse um reaparelhamento. Da mesma forma com cursos para o efetivo. Ou seja, o município era o gestor. O gestor, exatamente. O que acontece? Essa taxa, melhor, este serviço prestado por um órgão estadual, o Corpo de Bombeiros, tinha o fato gerador, mas ficava toda ela para o município. Então, para um viés jurídico, esse fato gerador que era arrecadado pelo Estado não poderia ir para o município, mesmo que a destinação de todo esse valor ia para um órgão estadual, no caso o Corpo de Bombeiros. Então, desde o ano passado, o que nós temos? Todas as taxas arrecadadas de prevenção de incêndio em todos os municípios do Estado, elas vão para um fundo de segurança pública, administrado pelo comando do Corpo de Bombeiros, lá na capital, e de acordo com as necessidades dos municípios do Estado, é que são redistribuídos esses recursos. Até eu comentava anteriormente que o comandante anterior, o Tenente Passos, ele conseguiu a aquisição de uma viatura em torno de R$700 mil, com taxas do Funrembon, fez toda uma ampliação do quartel do Corpo de Bombeiros. Inclusive hoje nós temos uma reforma externa, uma revitalização do nosso quartel, também com valores oriundos do Funrembon, mas que agora nós não temos mais, nenhum município mais tem este caixa, não tem mais o convênio. Isso para nós é algo que gera uma certa dificuldade, porque teremos que buscar outras fontes de recurso. Até então, o Estado está operacionalizando para que se retornem esses valores para os municípios de origem, mas enquanto isso não ocorrer, nós teremos que buscar outras fontes de recurso para a nossa manutenção. Ou seja, hoje qualquer necessidade de reaparelhamento, de compra de material, enfim, qualquer necessidade que o Corpo de Bombeiros local tenha, tem que buscar no estado do Rio Grande do Sul. O Funrembon não está mais no município. Né? Exatamente. Tem que buscar junto ao Estado ou com outras forças do município. Sim. Talvez não se sabe ainda como é que vai ser a questão, porque é bastante recente e vamos repercutir junto com a própria comunidade também sobre esse assunto. Eu sei que Farroupilha tinha uma contribuição muito grande com o Funrembon, nós tínhamos um bom movimento, o que permitiu melhorias no quartel, como o tenente coloca, e também recentemente a aquisição desse novo caminhão no ano passado, né? Certamente. Uma das primeiras perguntas da nossa conversa aqui, Leandro, era o que eu tinha achado do quartel, da estrutura, viatura, e sem dúvida alguma nós temos um excelente quartel aqui em Farroupilha, viaturas e equipamentos se comparados com outros comandos regionais. Isso sem dúvida se deve à pujança da nossa Serra Gaúcha, e em Farroupilha não é diferente, e daqui em diante, como tu bem falaste, é uma realidade nova, é algo muito novo que nós vamos conhecendo e vamos trabalhando para que continuemos com essa excelência nos nossos trabalhos. Com certeza. Tenente, para concluirmos a nossa conversa, eu gostaria que o senhor nos deixasse aqui algumas dicas, algumas orientações. Estamos nos aproximando do inverno, né? Baixas temperaturas, o frio vem aí, depois do forte calor que a gente teve no último verão também, vai vir o frio, as pessoas vão utilizar muito aquecedores, estufas, tem também o uso do fogão a lenha aqui, muito tradicional na nossa região. A gente precisa ter alguns cuidados, né, para evitar incêndios, tragédias, enfim, o próprio fogão a gás em casa, mangueira. Que orientações o senhor, de uma forma geral, deixa para a nossa comunidade? O que a gente tem que, como diz o ditado, abrir o olho e prestar atenção? Historicamente, nós temos, em virtude do frio, uma utilização, uma sobrecarga na utilização de equipamentos elétricos. E dentre eles, o que nós fizemos? Usamos muito estufas, eu estava olhando as tomadas aqui em torno, né? Nós temos aparelhos ligados, não é o caso, né, Leandro? Sim. Mas, como conhecemos o nome vulgarmente chamado de T, os adaptadores, que nós colocamos 4, 5, 6 equipamentos, e isso não é o ideal, acaba normalmente ocasionando uma sobrecarga no sistema elétrico e pode vir a ter um curto-circuito. Da mesma forma, os disjuntores de residências, né? Normalmente, o que acontece? O próprio chuveiro
Lá para aquecer um pouquinho mais, para não passar tanto frio, a gente reduz ali a quantidade de água. Isso acaba superaquecendo a resistência e não são raros os casos que cai o disjuntor. E para não passar o frio, o que se faz? Vai lá e coloca um calço, algum dispositivo para que aquele disjuntor não caia, né? Não desligue. E exatamente a função do desligamento automático do disjuntor é quando se tem uma sobrecarga que gera um superaquecimento na fiação. Então, se esse disjuntor ele não desarmar, nós teremos uma fiação com superaquecimento com uma boa possibilidade de que derreta e que tenha um princípio de incêndio. Então, cuidado com os equipamentos elétricos. Outras situações, fogão a lenha. Temos que ter cuidado com o quê? Com a saída, com a chaminé do fogão a lenha. Porque a gente pensa, não, o que aquece é só o que a gente consegue visualizar, o que está em torno do fogão. Mas não, com a fumaça aquecida, ela aquece também a chaminé. E essa chaminé, se não estiver bem isolada, se estiver em contato com algum combustível, com a madeira, por exemplo, um final de semana todo de frio, ela superaquecida pode também propagar para a madeira e termos um princípio de incêndio. Outras situações bem importantes que nós temos, bastante difundida, são o que chamamos de aquelas lareiras ecológicas. Por ser algo muito prático, que não requer uma instalação tipo um fogão a lenha ou uma lareira fixa, que precisa de chaminé, a lareira orgânica é aquelas em que nada mais é do que um reservatório de combustível, no caso o álcool, que as pessoas fazem um acabamento em torno, normalmente de madeira, colocam o álcool no seu interior e acendem. Sim. Então aquela lareira, se nós não soubermos o acendimento correto, ou seja, colocamos o álcool no interior dela, num reservatório, normalmente de aço, e com isqueiro ou com outro tipo de acendedor ou com fósforo, colocamos fogo. Perfeito, ela vai começar a queimar aquele álcool. O que acontece? Quando finaliza, quando se tem a queima total daquele combustível, fica muito aquecido o reservatório, porque ele é de aço. E as pessoas, no afã de se aquecer novamente, pegam o álcool já num meio muito aquecido e colocam novamente para repor. Fogo de novo aí. É aquilo que acontece, além de termos uma reignição pela quantidade de álcool que está nesse reservatório, sim, numa garrafa, um outro tipo de acondicionamento, podemos ter um acidente muito grave. Então, é algo que a gente até, num momento oportuno, podemos fazer uma outra explicação, até mais prática, Leandro. Porque eu vejo que, pelo próprio custo de uma lareira dessas, com 200, 300 reais, tu faz a aquisição. Pela praticidade que se tem, as pessoas estão utilizando demais. E isso é um cuidado que nós precisamos ter. Coloco-me inteiramente à disposição aqui, Leandro. Nós vamos conversar mais sobre isso, porque é um assunto que precisa, a gente não pode deixar acontecer o problema para depois ficar lamentando. Então, tomar as medidas preventivas, e mesmo com as medidas preventivas a gente ainda pode ter algum problema também nesse sentido. Tenente Rodrigo Moraes, comandante do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Até uma próxima oportunidade. Agradeço muito a oportunidade, Leandro. Estou gostando muito de Farroupilha, das pessoas aqui de Farroupilha. E sempre que necessitarem, o nosso telefone nunca custa reforçar, é o 193. Ou também estamos sempre à disposição no nosso quartel. E espero que não precisem do nosso trabalho, mas se assim o for, o faremos. Com certeza. Obrigado, seja sempre muito bem-vindo à nossa cidade de Farroupilha. Prazer em tê-lo aqui e também bem-vindo à TV Serra. Ficamos por aqui com a edição de hoje da nossa entrevista do dia. Gente, um grande abraço. Até amanhã. A gente volta aqui nesse mesmo horário com mais um assunto na pauta, em evidência para você, porque a TV Serra é a TV da nossa gente.